a gente viu o tanto que era difícil abrir um negócio digital. Sim, era muito difícil, cara. A gente... No Brasil, né? No Brasil, A gente entendia que era o seguinte, por exemplo, era muito simples, você olhava a escala, tinha alguns gráficos que mostravam a concentração de vendas no e-commerce. Só tinha empresa grande. Sim. Daí o cara contratava gateway de fora, tinha estrutura para integrar. Pra você ter uma ideia, era o seguinte, naquela época, quando a gente começou, precisavam de ter 16 contratos, 3 integrações tecnológicas no mínimo, e 6 contas em bancos diferentes para abrir um negócio, para começar a receber. Pensa num cara pequeno. Não tem como, né, cara? Ele olha para isso e fala assim, cara, obrigado. Sim. Não dá. Sim. Então, aí a nossa proposta era muito simples, era um contrato, uma integração, sem conta no banco. Sim. Acabou. Então, olha como é que fica um negócio que parece impossível, de repente você fala assim, opa, sim, essa barreira foi vencida, né? Então, o nosso grande objetivo foi tentar derrubar essas barreiras. E derrubando barreiras, a gente viu essa curva de e-commerce mudar. Sim. Então, no início era muito concentrado e essa concentração dos grandes players foi diminuindo ao longo do tempo, aí ficou bem espalhado. A gente via e-commerce de uma pessoa só, rodando sempre. Então, e eu tenho muito orgulho de falar que a gente ajudou empresas como Elo7, Enjoei, Natura, na rede Natura, a digitalizar e a colocar pagamento nessas infraestruturas. E isso alcançou milhões e milhões de pessoas. Foi muito incrível. E essa transição, assim, Igor, porque quando a gente falava na experiência anterior no Moip, era uma experiência 100% digitalizada para e-commerces e quem quisesse vender na internet. Hoje, quando a gente analisa a Cora ela é um banco digital para PMEs, onde tu trabalha, vamos dizer assim, com bastante economia real, né? Total. Então, como que foi essa transição, assim? Quais as dificuldades que tu encontrou nessa transição, cara? Na verdade, a gente teve de certa forma, uma sorte, porque se a gente for ver, boa parte do Brasil, ele está acostumado com o banco digital. Sim, hoje, né? Hoje. Então, como a gente começou a Cora em 2019, já tinha bastante, em 2020, na verdade, quando a gente lançou o nosso produto, já tinha bastante acesso a bancos digitais. E a gente pegou uma carona nisso, porque existia um sentimento no mercado que era o seguinte, olha, banco digital já resolve minha vida na pessoa física, mas não resolve minha vida na pessoa jurídica. Sim. Estou pronto para testar. Sim. Então foi essa tendência que a gente tentou aproveitar, sabe? Sim. Criar uma tendência é muito difícil, mas aproveitar a tendência que já estava lá foi muito mais fácil. Sim, querendo ou não, nessa época a gente está falando de Nubank, Banco Inter, que foram os caras que desbravaram bastante o mercado, Neon, desbravaram e o Willbank, todos esses caras estavam ali. E eles vão abrindo o mercado para os outros que vão acompanhando. Né, mas assim, de novo, ninguém olhando de forma específica para pequenos negócios. Aí o nosso olhar é esse, é olhar e falar esse cara, ainda existe uma oportunidade gigantesca para ser atendida. E vocês, vou medir as palavras aqui, porque fica à vontade. Não é nem isso, porque o Igor sabe da história que eu meio da pandemia, eu não posso falar que a pandemia deu sorte para vocês, porque não deu sorte para ninguém. Mas, se pudesse optar, eu não queria. Exato, mas sem dúvida moldou um ambiente onde forçou muito mais rápido a digitalização, né, cara? De fato o que acontece é o seguinte, as empresas que precisavam me manda um papel assinado, vem aqui na agência, essas coisas não existiam mais. Claro. Só que essas empresas também não estavam prontas para receber num outro modelo. A gente estava. Exato. Uma coisa que eu sempre falo é que é o seguinte, o que aconteceu na pandemia é que os fundamentos que a gente olhava e falava assim, a Cora, o mundo precisa da Cora por causa disso, na pandemia esses fundamentos foram mais demandados. Sim. Eles eram mais importantes ainda. E isso trouxe para a gente esse quase que um senso de urgência, sabe? Precisamos de estar na rua, precisamos de estar rodando o quanto antes e mais rápido e chegando em mais gente, por aí vai.